Mas, bom dia, primeiramente, para todos. Sejam bem-vindos. Eu te disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo, ele não nos promete uma vida perfeita, não nos promete uma vida sem lutas, mas o mais importante dele é que fala que eu venci o mundo, que nós podemos contar com Jesus, que ele venceu o mundo e que a gente pode confiar nele, né? Então vamos começar louvando. És a nossa estrela da manhã. Os irmãos fiquem à vontade, se quiserem sentar, ou levantar, se quiserem continuar sentados, fiquem à vontade. Esse dia vai chegar, gente. Jesus vai voltar e as guerras cessarão.
depois o momento das ofertas. Olha o versículo aqui que fala, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Se os irmãos entram preparados, nós temos os tempos aí nas cadeiras, fiquem à vontade.
Como é bom saber, né, que nós pertencemos a um Deus todo-poderoso, a um Deus que cuida, a um Deus que está no controle de todas as coisas. Como é bom, os pensamentos me definem. Teus pensamentos me definem. Como é bom saber que nós temos um Deus que está todo o tempo conosco, né, irmãos? Em espírito ou em verdade. Você adora o Senhor Jesus em espírito e em verdade nessa manhã. Seu coração aberto. Bom dia, queridos, graças a paz. A nossa irmã, ela nos lembrou um versículo, palavra de Deus, o Senhor Jesus dizendo que nesse mundo nós passaríamos por aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Jesus diz, eu
Então eu quero convidar você agora para um momento de oração. Eu quero pedir para você curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vou pedir para você que ficou em casa aí, ou que resolveu assistir mais uma vez, para você fazer a mesma coisa também. E eu quero conduzir cada um de nós agora nesse momento de oração. Então, fecha seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero que você pense no que está trazendo aflição ao seu coração. Quero que você pense naquilo que está constantemente tentando ou até conseguindo tirar sua paz, seu ânimo, sua saúde, sua esperança. Os desafios que você enfrentou ou está enfrentando, as possibilidades de dificuldades à frente. Nós estamos próximos de terminar o ano e talvez a sua ansiedade já esteja em 2026. Pense nisso. Ouça o que Jesus diz. Jesus diz: eu venci o mundo. Eu venci essas aflições. Eu venci essas dificuldades. Tenha um bom ânimo. Anime-se. Tenha esperança. Não desista dos seus sonhos. Comigo é o que diz o Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar esse momento nas tuas mãos. Nós cremos que o Senhor é o nosso Deus. Cremos que a tua palavra é a verdade. Cremos que as circunstâncias, elas oscilam, elas mudam, elas variam muito, Senhor. Mas o Senhor não. O Senhor não varia, o Senhor não oscila, o Senhor não muda. O Senhor é justo, verdadeiro, presente e eterno. E a tua palavra nos garante que mesmo em meio a aflições, ou que mesmo no vale da sombra e da morte, o Senhor está conosco. Que o Senhor Jesus venceu o mundo e que nossa alegria precisa estar nele. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a vitória de Jesus na cruz sobre tudo e todos, para que nele nós possamos ter paz, possamos ter vida e vida em abundância. Que assim seja, Senhor, em nome de Cristo Jesus. E clamamos ao Senhor para que continue falando conosco por meio da sua palavra. Nós que ficaremos aqui em cima, as crianças que terão o tempo delas lá embaixo, que o Senhor fale a cada coração, Senhor. Bendito seja o teu nome agora e para todo sempre, em nome de Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? As crianças então podem descer com os seus professores responsáveis. Eu não sei se é o retorno que está muito alto. Se for, tira um pouco para mim, por favor. Pedi para fazer um ajuste e não falei mais nada no microfone, né? Fica difícil, né, Nivaldo, de a gente acertar isso. Acho que sim, tá bom, tá melhor. Qualquer coisa eu tento me controlar um pouco aqui. Queridos, nós vamos ler alguns textos hoje. São poucos, mas eu gostaria que nós pudéssemos refletir com o coração aberto sobre o nosso tema. Quase um mês atrás, na verdade, nós tivemos a celebração do Dia das Crianças aqui na nossa igreja. Nós também tivemos recentemente a consagração da nossa pequena Daça. E fiquei muito feliz que a Esther
chegou ali, ela e o Nivaldo já riram, porque chegaram, eu já abordei a Daça, já peguei. Aí a Esther falou que já é legal quando você vai criando uma rotina no coração das pessoas que você ama e por quem você é amado, né? Falou assim, qualquer coisa a gente chega lá e dá a Daça pro Dinho, né? Eles vieram numa correria para socorrer a gente aí, mas nem precisaram pedir. Chegou, eu já peguei, tá. Cadê a Cris? Tá com ela aí, Cris, ainda? Não devolve não, tá, amor? Fica aí. Só se chorar ou se sujar, aí você devolve. Mas como é bom poder cuidar de crianças. E eu tenho sentido alguns desafios no meu coração, pensando com a nossa igreja sobre a nossa vocação, a nossa missão. Eu sei, a nossa missão como igreja é ser uma igreja acolhedora que mostra e ensina a vida de Cristo Jesus. Como é que a gente faz isso? Na semana passada, eu tive o privilégio de participar de um bate-papo entre amigos para fazer uma gravação conversando um pouco sobre o que nós estamos falando e o que nós estamos fazendo, né? E aí falamos um pouco sobre essa ação de ter uma igreja aberta, onde nós terminamos o culto aqui domingo, agora a gente está começando uma nova tradição, né? Um novo costume na nossa igreja de terminar o culto, enquanto a gente vai tomando café e conversando, a gente vai empilhando as cadeiras para deixar o nosso salão já livre das cadeiras, porque na terça-feira nós já recebemos crianças, adolescentes, adultos aqui para poder treinar jiu-jitsu. No sábado, né, que foi ontem, por exemplo, sábado à tarde estávamos com as nossas crianças do Kids aqui embaixo. A gente tem um ministério que recebe todo sábado nossas crianças, as crianças da comunidade, e por incrível que pareça, nós permanecemos assim, com crianças de fora e as crianças de dentro não participando, não aderindo, o que para mim é um grande problema. E aí eu sei, irmãos, tem questão de agenda, tem questão, né, do trabalho, do descanso dos pais também, mas como nós conversamos no domingo passado, se nós não investirmos tempo nos nossos filhos para que eles sejam instruídos e cresçam segundo os propósitos que nós temos para elas, e se esses propósitos são que elas cresçam no caminho do Senhor, então a gente precisa investir nosso tempo nisso. Então eu fiquei extremamente, posso dizer, incomodado ou preocupado, e conversei com Deus e falei assim, vamos conversar um pouquinho com a igreja sobre esse tema no domingo. Então aqui estamos, espero em nome de Jesus que você sinta-se desafiado por Deus e que o Senhor fale conosco. O primeiro texto que nós vamos ler é o Evangelho de Marcos, capítulo número 10, versículos 13 e 14. Marcos 10, versículos 13 e 14. Escolhi o texto de Marcos porque Marcos é o único que cita uma palavra que eu me identifico muito quando lido com circunstâncias adversas, quando a gente está tentando acolher crianças, tá bom? Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 e 14, dizem assim: alguns traziam crianças a Jesus, para que ele tocasse nelas, mas os discípulos as repreendiam. Quem repreendiam as pessoas que traziam crianças? Quem? O que é um discípulo de Jesus? Um seguidor de Jesus. Alguém que olha para o seu mestre, para o seu professor e imita, segue, faz igual, aprende, questiona e depois de ter as respostas, as assume como verdade e as pratica. Versículo 14. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. O texto também diz,
na linguagem ou na escrita de Marcos, como foi que Jesus se sentiu, como foi que Jesus ficou ao ver o que os discípulos estavam fazendo. Jesus ficou o quê? Indignado, aborrecido, transtornado. Se fosse na linguagem de hoje, a gente ia falar alguma outra palavra para dizer sobre essa irritação de Jesus por ver a atitude dos discípulos em repreenderem os adultos que estavam trazendo as crianças para que Jesus as abençoasse. Dá para entender a indignação de Jesus ao ver os seus discípulos? Jesus não está aqui indignado com a multidão, Jesus não está indignado com os mestres da lei, Jesus não está indignado com os fariseus hipócritas, Jesus está indignado com os seus discípulos, porque os seus discípulos estavam impedindo que outros adultos trouxessem crianças diante dele para que ele as abençoasse. Irmãos, sermos uma igreja acolhedora envolve abraçarmos a nossa comunidade. E a nossa comunidade precisa começar pelas crianças. Nosso objetivo sempre será a família inteira. Sempre será a família inteira. Mas hoje, quando nós olhamos para a Igreja Evangélica Irmãos Menonitas do Campo Limpo, nós vemos que o nosso campo principal de atuação ou missional é com as crianças. Nós podemos fazer oferta para a agência de missões, nós podemos orar por missões e missionários, a gente pode se envolver com projetos, mas hoje, quando nós falamos das ações da nossa igreja que são voltadas para fora, nós estamos falando das crianças. E olha só como é interessante, Deus é muito pedagógico, irmãos, e Ele vai falando e a gente vai observando, né? Então, por exemplo, poder abraçar a Daça e pegar ela e tê-la no colo enquanto ela está se comportando maravilhosamente bem, é fantástico, maravilhoso. Não é? Muito legal. Aí eu cheguei hoje aqui de manhã, o pessoal estava ensaiando, aí eu cumprimentei o pessoal, um deles que eu cumprimentei foi o Mateus, e me parece que Deus está escolhendo pessoas acima de 1,75 m para tocar cordas da nossa igreja. Então, glória a Deus por isso também, né? Então, cada vez pessoas mais altas aí chegando, está tudo bem. Lembre-se que o rei da floresta não é girafa não, tá, gente? É o leão, então vai com calma. Então olha só, conversei com o Mateus, perguntei: oi Mateus, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Eu falei: e a família, como é que tá? Ele falou: tá bem, só o Ellen que não está muito bem. Diz que o Ellen fez um auê essa noite lá, né? Não passou muito bem, fez uma bagunça e não preciso dar muitos detalhes. Mas eu não sei quantas vezes você viu o Ellen passar correndo na frente desse pedestal aqui hoje, na hora do louvor. E aí chegou uma hora que eu falei: tá tudo certo, derrubou, deixa a criança correr, deixa a criança, né, ser criança. Eu sempre digo isso para vocês, queridos. Eu prefiro que uma criança dê trabalho porque tem saúde do que dê trabalho porque ela está doente, acamada e assim por diante. Não estou dizendo, tá? Papai, mamãe, se tiver alguma criança aqui ouvindo aí, né? Não estou dizendo que você pode correr o tempo todo e sair chutando tudo, não. Não é isso. Mas, quando nós acolhemos a nossa comunidade, nós precisamos entender que nós estamos acolhendo também os nossos irmãos, os seus filhos, e que criança dá trabalho mesmo. Criança brinca, criança bagunça, criança faz um auê. Você vê, a Sofia, do Daniel e da Giane. A Sofia tem 3 anos. Tem 3 anos. Quando termina o culto aqui, não sei se você já reparou, mas quando termina o nosso culto, a Sofia, ela arrasta o Daniel e a Giane, porque ela quer ir embora, e ela fala tchau. Ela fala tchau, acabou, vamos embora, ela quer ir embora. Agora, com esse hábito simplesmente de recolher as cadeiras, porque tem espaço para ela correr aqui, ela não quer ir embora. Daniel e a Giane estão com um novo problema. Por quê? Porque a gente arrasta as cadeiras. O Daniel e a Giane eu já perdi a conta, mas acredito que umas 5, 6 vezes, das últimas 5, 6 vezes que eles vieram, eles foram quase os últimos a ir embora daqui. Por quê? Porque a Sofia quer ficar correndo, quer ficar brincando.
E a gente muitas vezes não percebe que simplesmente abrir as portas da igreja e receber as crianças para brincar, para ouvir história, para cantar, para poder treinar, para poder correr, é uma maneira da criança se sentir acolhida e ela ansiar pela próxima oportunidade dela poder estar aqui junto conosco de novo. Pode parecer que não, irmãos, mas isso é missão. Isso é exercício dos dons. Vocês ouviram o Tiago falando aqui pra gente, que quando ele começou a ir na igreja, eu descobri outra coisa essa semana. Essa gravação, esse bate-papo, foi com o pastor, onde foi o pastor Marcos, né? A gente chama de Felipe ou de Pinas. Foi a igreja onde o Tiagão se converteu. Eu descobri outra coisa do Tiagão também, gente. Além de ter descoberto naquela entrevista que o Tiagão começou a ir para a igreja por causa de um projeto de futebol, que é uma coisa que eu ainda não consigo, eu preciso de uma foto para crer nisso mesmo, sou bem tomé com isso. Mas descobri também que o Tiagão trabalhava com esse pastor, o Pinas, taxiando helicóptero, empurrando helicóptero de um canto para o outro para poder... Você consegue imaginar o Tiagão empurrando um helicóptero? Eu não consigo. O Tiagão é o cara que tem aquela vassoura eletrônica, sabe? É automático, que fica lá. O Tiagão quer ficar de boa, ele quer ficar tranquilo, está tudo bem, está tudo certo. Mas o Tiago começou a vir para a igreja por causa de um projeto social. Nós estamos investindo no coração das crianças. E a gente precisa entender que quando a gente investe nos pequeninos, nós estamos também investindo em Jesus de Nazaré. Eu não sei se nós colocamos. Eu coloquei uma foto aqui do evangelismo, do jiu-jitsu, mas é uma foto onde, quando a gente fala do jiu-jitsu aqui, a gente trabalha muito com as nossas crianças a questão tanto da disciplina quanto da transformação, da mudança, da maneira de se comportar, de ser diferente, de ter disciplina. Se a gente fosse abrir aqui espaço para os pais que estão aqui, que têm crianças no projeto, ou para o Rafael, por exemplo, que é professor aqui junto comigo, nós temos outros auxiliares também, né, o Nivaldo também treina aqui, nós passaremos um bom tempo ouvindo sobre como as crianças, quando chegam aqui, começam a aprender e entendem princípios de disciplina e como isso vai transformando os passos dela dentro do tatame, mas também em casa, na rua, na escola. Porque nós falamos sobre isso com elas aqui. A próxima foto nossa é uma foto da festa do Dia das Crianças. Eu confesso para vocês que tive que recorrer ao Instagram, então não reclamo com a foto da qualidade da foto ou da foto aí comigo, tá bom? Seja grato, em nome de Jesus. Tem uma foto aí. Quando a gente fala do Kids, da nossa ação de acolher as crianças, ter tempo de qualidade com elas, ler texto bíblico, cantar musiquinha, contar histórias, nós estamos falando sobre evangelização ou evangelismo discipulado. É apresentar a palavra de Deus e ajudar para que essas crianças sejam imitadoras de Jesus, seguidoras de Jesus de Nazaré. Nossa intenção não é formar crianças ou transformar crianças em nossas crianças. Nós queremos que essas crianças sejam crianças de Jesus e para Jesus. Eu queria que alguém tivesse feito isso comigo. Eu já contei isso aqui para vocês. A minha primeira experiência numa igreja evangélica quando eu era uma criança foi uma roubada, foi uma cilada. Eu fui parar numa vigília de uma igreja dessas neopentecostais, e a única coisa que eu me lembro é de um cara gigantesco com a mão na minha cabeça, apertando meu crânio, orando para tirar o demônio de mim. E para que fique registrado aqui, não saiu demônio nenhum, não estava endemoniado, eu era só uma criança querendo brincar. Você leva uma criança, um preto pobre na periferia, corintiano, é o terror, é um cenário catastrófico, para ficar quieto numa vigília. Como é que você faz isso? Ou você dá 3 draminhos para ele, ou você amarra ele numa salinha. Como eles não podiam amarrar naquela época ainda, né?
O cara ficou lá, um cara de social, esmagando minha cabeça. Nós não vamos fazer isso com as crianças aqui. Aliás, nós não vamos fazer isso com as crianças em lugar nenhum. Nós vamos acolhê-las e ajudá-las em nome de Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês outros dois textos. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Versículo 40 diz assim: o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Versículo 45 agora. Ele responderá, ele é o rei, é Jesus. Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Esse texto, Evangelho de Mateus capítulo 25, nós estamos falando de uma parábola. Jesus falando sobre a vinda do rei, ou o retorno do rei, o estabelecimento do seu reino, e como ele vai reagir e falar a algumas pessoas, as duas alas, dos justos e daqueles que foram, digamos, os malfeitores, dos justificados, dos salvos. E aí você pode ficar bravo comigo ou não, mas o texto está falando sobre dois caminhos após a morte, ou com o retorno do rei, com a chegada de Jesus e seu reino, que um caminho é o caminho do céu, que é o que Jesus vai dizer que o rei vai chamar as suas ovelhas, o seu rebanho, e outro é o castigo eterno, o inferno. Para quem? Para os bodes. É Jesus quem vai fazer essa separação, tá, irmãos? Não somos nós não, Jesus e seus anjos. Então você fica tranquilo, viva a sua vida com Deus da melhor maneira e para de ficar procurando bode no rebanho. Ao invés de procurar bode, seja ovelha, ponto. E faça a sua parte. Porque Jesus está contando uma parábola dizendo que essas coisas não aconteceram de fato, mas ele está dizendo o que aconteceu, né, metaforicamente, para ensinar os discípulos e todas as pessoas que estão ao seu redor sobre a importância de cuidar das crianças. E se você ler o texto todo, você vai perceber que nem os justos e nem os injustos sabiam quando foi que eles fizeram isso. Os dois públicos ficam surpresos. Os dois públicos vão dizer assim: mas Senhor, quando foi que nós te visitamos? Quando foi que nós te demos de comer? Quando foi que nós cuidamos do Senhor? E o outro público vai falar: mas Senhor, quando foi que nós não te acolhemos, que nós não cuidamos, que nós não visitamos, que nós não te demos de comer? Eles não sabem. E para os dois Jesus vai dizer: quando vocês cuidaram. Acho lindo que Jesus não chama as criancinhas aqui de pequeninos, como ele vai dizer da segunda vez. Ele vai chamar de meus pequenos irmãos. Você consegue olhar para uma criança em necessidade, uma criança que está precisando de alimento, uma criança que está precisando de roupa, uma criança que está precisando de um lar, uma criança que está precisando de um abraço, e entender que Jesus olha para essa criança e está chamando ela de meu pequeno irmão? E aí Jesus vai além, porque Jesus diz assim: vocês fizeram isso a mim quando fizeram isso a elas. Jesus não diz que ele é semelhante, ele diz que ele é essa criança. Então, quando nós fazemos aquilo que nós devemos fazer, cuidar das crianças, dar comida, tem crianças que não tem o que comer e vem para cá. Eu não vou citar Racionais aqui, mas eu era uma das crianças que ia para a escola para comer e nada mais. Eu ia para a escola porque a escola tinha comida. Eu era um daqueles que, quando tocava o sinal do intervalo ou do recreio, saía correndo disparado, porque eu queria ser um dos primeiros da fila do refeitório. Eu era um que, quando servia lanche
na sala de aula que vinha aquela tia com aquela caixa de papelão cheia de hot dog, ou de maçã, ou de doce de leite, eu era um que sentava numa das primeiras carteiras, e aí pegava, e aí comia rapidinho e tentava mudar de lugar para ganhar um segundo lanche na sala de aula. Eu repetia prato de macarronada 3, 4 vezes no refeitório. Eu levava ovo cozido no bolso para casa. Então me perdoem, irmãos, porque além das minhas experiências pessoais, que não querem dizer absolutamente nada, se elas não estivessem em concordância com a palavra de Deus, eu não consigo ver uma igreja que não acolhe crianças e que não faz o que pode fazer para cuidar de Jesus dessas crianças que estão precisando, que estão necessitadas de apoio, de acolhimento, de carinho, de atenção, de alguém que mostre a elas o caminho. Porque às vezes o que falta para a criança não é só a comida para colocar no estômago em casa, não. É um abraço, é uma oração, é alguém que olhe para a criança e diga, olhando nos olhos dela: você está bem? O tio pode te ajudar, a tia pode te ajudar. As meninas estão aqui, os rapazes também, sabem como é isso. O movimento que as pessoas fazem aqui, pessoal, intencional, para poder acolher as crianças e cuidar das crianças. Então, quando nós falamos de ver Jesus nessas crianças, nós precisamos entender que Jesus se coloca como essas crianças a nós. É Jesus quem faz isso. Não é uma invenção do projeto de integração jiu-jitsu, não é uma invenção do Kids, não é um sonho que brotou no coração da tia Clélia, da Aline, da Kelly, pastora Kelly. Isso é uma coisa que está no coração de Deus, gravado nas Escrituras. E se nós não assumirmos a nossa função, porque irmão, irmã, você é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, você faz parte do corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo. E todo membro tem a sua função no corpo. A orelha tem que ouvir, a mão tem que pegar, trabalhar, o pé tem que andar, o nariz tem que cheirar. Cada membro tem sua função. Se você é um membro que não exerce sua função, o corpo é um corpo deficiente. Nós não fomos chamados por Jesus para vir à igreja. Nós não fomos chamados por Jesus para cantar para as pessoas. Nós não fomos chamados por Jesus para ler a Bíblia. Nós fomos chamados por Jesus para fazer discípulos. Não é o que diz a grande comissão? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que lhes tem ordenado, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Mas a única coisa que a gente quer é que Jesus esteja conosco até a consumação dos séculos. O resto dos versículos a gente esquece. Aí você diz assim: mas pastor, eu não tenho paciência com criança. Glória a Deus, irmãos. Precisamos de vocês com os pré-adolescentes. Precisamos de vocês com os jovens. Precisamos de vocês com a melhor idade. E os que são da melhor idade sempre ficam irritados quando a gente diz isso, porque eles dizem que dessa idade não tem nada de melhor. É a idade do condor. Qual é o grupo que você tem paciência? Pastor, eu não tenho paciência com nada. Então você precisa orar ao Senhor, porque a Bíblia diz que paciência é fruto do Espírito. E se você é discípulo de Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus. Não é possível que você não tenha paciência com nada. Não é possível que você não tenha paciência com nada. É impossível. Você disser, eu não tenho paciência com nada, então a palavra de Deus é mentirosa. Ou você ainda não é um discípulo. Então você diga para Jesus. E normalmente, irmãos, está com alguma coisa que deixa você indignado, está vinculado com alguma coisa que te irrita, que te preocupa, que deixa você também indignado. Da mesma forma que deixou Jesus indignado lá, vê o que os discípulos estavam fazendo e trouxe indignação, inconformação ao coração de Jesus. Talvez essa mesma indignação esteja mexendo com o seu coração. Aí o que você faz?
levante e seja a resposta de Jesus para essa indignação. Fale com os outros discípulos, resolva o problema. Resolva o problema. Tem gente que gosta de trazer problemas. Se você já trouxe problema para mim, provavelmente você já ouviu isso. Pastor, é isso. Aí eu vou olhar para você e falar assim, puxa, é verdade? É. Mas e aí, o que você sugere? Qual é a solução para isso? O que nós vamos fazer? Ah, pastor, eu nada. Eu falei, então, irmão, alguma coisa está errada com você. A dona Isabel era membro lá da igreja de Varginha de Paulista. Ela dizia que o maior ministério da igreja é o ministério do pitaco. Todo mundo tem pitaco para dar. Todo mundo tem alguma coisa para falar do ministério, da ação, do louvor, da pregação, da roupa de alguém, das cadeiras. Todo mundo tem. Eu tenho, você também tem. Mas além do pitaco, o que a gente pode fazer para resolver, para melhorar? Porque se somos discípulos, somos selados pelo Espírito Santo. Fomos selados pelo Espírito Santo e fomos agraciados com dons e talentos. Dons são ferramentas dadas por Deus para que nós possamos edificar a igreja. O que nós estamos fazendo para a edificação da igreja? Para a melhoria da igreja. Para que a igreja seja uma igreja acolhedora que mostra e ensina Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O que você faz? O que você poderia fazer? O que nós poderíamos fazer? Eu sei que você tem ideias, irmãos. Eu sei disso. Eu sei. Ideias, dons, espaço, público. A pergunta é, por que não fazemos? Pastor, falta recurso, falta gente, falta equipamento, Irmãos, eu estou cansado de ver Deus fazer brotar água da rocha. Deus faz isso. Deus faz isso. Deus faz isso. A única coisa que Deus precisa de nós é a nossa fidelidade. Quando nós aprendemos a sermos fiéis ao Senhor, fiéis a Deus, nós vamos ver tantas coisas acontecendo. E fidelidade, irmãos, é muito complexo, porque Deus espera a nossa fidelidade total. Deus não espera 50%, 60%, 70% da nossa fidelidade. Consegue entender? E se a gente errar, vai ser errar tentando acertar. É isso que Deus espera de nós. Mas nós infelizmente cultivamos maus hábitos no coração e na cabeça, e isso se reflete nos nossos passos. É por isso que a mensagem de Jesus começou, João Batista, Jesus, começou falando sobre arrependimento. E os profetas disseram, se arrependam-se enquanto há tempo, enquanto o Senhor está perto. E não tem problema, irmãos, olhar para dentro de nós e enxergar os nossos erros. É uma graça do Senhor Jesus. Nós deveríamos agradecer ao Senhor por Ele nos apontar os nossos erros e a gente se arrepender deles e mudar. Sermos transformados. Para a honra e glória dEle. A igreja é dEle. A igreja não é nem nossa. A igreja é dEle. Nós fazemos parte da igreja dEle. Isso é um privilégio. Como é que a gente vai dizer para o dono da igreja, para o cabeça do corpo, que ele está errado, que a gente está certo? Nós não podemos ser assim. Não podemos fazer isso. Mas eu quero mostrar alguns pontos para a gente também, porque senão você vai achar que eu só estou brigando. Eu não sei como é para vocês, irmãos, mas eu não estou brigando, tá? Então, provavelmente eu tenho um problema muito grande na minha transmissão da mensagem, mas eu não estou brigando. Mas eu quero mostrar para vocês, para nós aqui, algumas propostas, de valor, ou os benefícios que nós temos como igreja em ter um projeto, em
em ter a igreja de portas abertas para a nossa comunidade. O primeiro deles é o fortalecimento da nossa missão social. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre a teologia da missão integral. A teologia da missão integral, ela vai falar, ela vai defender de que a preocupação de Deus não é só com a alma da pessoa, não é só com o espírito da pessoa, mas é com a saúde da pessoa, é com o emocional da pessoa, é com a fome da pessoa. É a gente encontrar uma pessoa faminta e a gente orar para que Deus mate a fome dela e a gente ir embora com um sanduíche, mortadela e presunto na mochila. Consegue compreender? A parábola do bom samaritano vai falar muito sobre isso. A parábola do bom samaritano está no contexto de quem é o meu próximo? Quem que eu tenho que amar? Jesus, contando a história, vai falar do samaritano que amou uma pessoa que foi assaltada, surrada e abandonada na beira do caminho para morrer. E o samaritano foi lá, acolheu esse cara que estava quase morto, limpou as feridas dele, levou ele até uma hospedaria, pagou pelo cuidado daquele rapaz e foi embora com uma promessa, dizendo assim: quando eu voltar, se tiver gasto mais aí, eu banco. Fica tranquilo que eu pago pelos cuidados com ele. Esse cara que foi pego, na parábola que Jesus contou, ele nem conheceu o samaritano. Nem viu quem foi que cuidou dele ou não. Consegue compreender? E nos textos que nós lemos, onde Jesus fala, Mateus capítulo 25, que Jesus está falando lá sobre as crianças que foram cuidadas, ou as crianças que foram rejeitadas, abandonadas, que Jesus diz: eu era elas. Está no contexto lá, se você ler Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos. E o que são os talentos ali? Não são dons, não são habilidades. Talento era grana na época de Jesus. Jesus vai dizer de um senhor que entregou dinheiro para os seus funcionários, para eles administrar aquele dinheiro, e teve um que não teve coragem de fazer nada com aquele dinheiro, que enterrou o dinheiro com medo de perder. Os outros que investiram, que aplicaram, tiveram retorno, dobraram o dinheiro, e Jesus, parabéns. E logo depois Jesus vai falar do cuidado com as crianças. Dá para entender? Lê Mateus capítulo 25 sob esta ótica e seja crítico consigo mesmo de como você administra os seus recursos financeiros, que Jesus é quem dá. O dinheiro que você tem não foi você que ganhou, foi Jesus que deu. Pastor, mas foi eu que trabalhei. Pois é, você trabalhou porque Ele abriu uma porta de emprego para você. Mas Ele abriu a porta de emprego porque eu estudei. Você estudou porque Ele te colocou numa escola, que deu condições dos seus pais para pagar a sua escola. Tudo que temos é dele. Tudo que temos é dele. Deu para entender? O que você tem poupado, o que você tem em bens materiais, físicos, aquilo que você ainda vai receber, tudo é de Jesus. Não é seu. Se você fala é meu, você está falando para Jesus: é meu, Jesus, não é seu. Aí você lida com ele como discípulo. Leia a Bíblia e aí você me diz se o que você tem é seu ou é de Deus. Consegue compreender? Jesus vai dizer para essas pessoas que elas precisam se converter dos seus maus caminhos, porque se nós não cuidarmos das crianças, nós não estamos cuidando dele. E quando nós fazemos isso, abrimos as nossas portas, nós estamos dando um senso de fortalecimento da nossa missão social. Nós temos que nos preocupar com a nossa comunidade socialmente, como eles estão, do que eles precisam. Porque assim, gente, a gente tem uma ação, duas ações, mas do que a gente está falando do projeto que é durante a semana, a gente tem só o jiu-jitsu. O que mais nós podemos oferecer? Combina com a necessidade da comunidade? Dá para entender? Eu preciso olhar para a minha comunidade e ver o que falta para a minha comunidade, o que a minha comunidade precisa. Minha comunidade
tem um grupo grande de mães que não são assalariadas e não tem uma fonte de renda? Se sim, qual é a atividade que pode gerar renda para essas mães que nós podemos juntar aqui e ensiná-las? É fazer bolo? É tricotar? É fazer marmita? Quem é que sabe cozinhar? Quem é que sabe tricotar? Nós aqui temos que criar uma sala para acolher essas mães e ensiná-las. É pintura? O meu sonho é dar reforço escolar para pré-adolescentes. Esse é um sonho ousado. Dar reforço escolar para pré-adolescentes. Eu amo fazer isso, pastor. Eu vou dizer para você, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos abrir inscrições. Você acha que não tem pai e mãe aqui nesse bairro procurando um professor para dar aula de reforço para os seus filhos? Ensinar instrumento musical, tocar um instrumento musical. Tem um outro polo do projeto nosso que vai ter aula de música. Sabe o que eles vão fazer lá? Eles vão contratar o professor de música. O professor de música vai ser pago para isso. O professor de música vai dar aula 2 vezes por semana e vai ser o responsável por administrar o ministério de louvor da igreja. Ele vai ser pago para trabalhar 3 vezes por semana. 2 vezes no projeto e 1 vez na igreja. Contratado pelo projeto. Sabe como que ele vai ser pago? Já ouviu falar do cadastro do Nota Fiscal Paulista para ajudar a organização? Já ouviu falar? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Pois é, nós já falamos isso aqui na igreja várias vezes, já mandamos vídeo várias vezes, e talvez você não tenha nem assistido o vídeo. Talvez você ainda não tenha nem feito o seu cadastro para ajudar as crianças, e você não gasta nada a mais. Aliás, eu olhei hoje de manhã, dia 14 foi o sorteio do Nota Fiscal Paulista esse ano, e eu ainda não ganhei R$1 milhão. Quando caiu o dízimo lá, Esther, R$110 mil na conta da igreja, foi eu que ganhei, R$1 milhão. Tá bom? Já estou me entregando aqui. Irmãos, nós temos oportunidades de ser bênção. Nós temos oportunidades. Nós temos 2 espaços aqui que ficam ocupados de terça e quinta. Os pais vêm aqui. Pastor, não sei o que fazer. Vem aqui e senta. Oferece água para o pai, para a mãe. Conversa. Crie relacionamento. Vínculo. Traga seus filhos. Vem treinar. Daqui a pouco a Cris vai começar. Ano que vem a Cris vai começar um grupo aqui para a saúde da mulher. Aqui é atividade física para as mulheres. Vocês vão alongar. Vocês vão pular. A Cris é que manja desse negócio aí. Eu não sei nada disso. Mas um espaço de convivência para as mulheres. Para você vir aqui, ter comunhão, ganhar saúde física, investir um pouco mais, sair de frente da televisão, da rotina da casa, né? Ou quando você volta do trabalho, dá uma parada aqui. Está tudo bem. Nós precisamos criar oportunidades. Quais são as oportunidades que Deus está falando para você criar e para você aproveitar, para você se envolver? Não dá para a gente dizer que a gente não pode e não deve se preocupar com o fortalecimento da missão social. A igreja cumpre seu chamado de servir a comunidade de forma prática, oferecendo uma ferramenta de inclusão social e combate à violência. Tem um montão de... Eu não quero, irmãos, eu falo para o pessoal, eu gosto daqueles vídeos que falam assim, criança conseguiu se livrar de assalto, de estupro, porque fazia jiu-jitsu no projeto lá e isso salvou a vida dela. Eu acho isso maravilhoso, mas eu luto para que as nossas crianças, eu falo minhas crianças, sou egoísta, para que as nossas crianças nunca tenham que passar por uma situação como essa. Eu luto, oro por isso. Eu não quero que nossas crianças tenham essas histórias, não. Eu quero que nossas crianças sejam livres e cresçam. Segundo benefício aí para a nossa igreja, engajamento comunitário.
atrai novas famílias para o ambiente da igreja, abrindo portas para o evangelismo, faltou o O aí, e discipulado de forma orgânica e relacional. Eu sou uma pessoa que, se você falar para mim assim, Dinho, vamos fazer uma campanha de evangelização, eu vou falar, vamos. Como é que a gente vai fazer? Primeiro passo, vamos organizar grupos que vão convidar amigos e vizinhos para ir na sua casa comer um churrasco, comer uma pizza, uma macarronada. Mas pastor, o que isso tem a ver com evangelização? O que isso tem a ver com evangelismo? Fala assim, isso tem a ver com relacionamento. Primeiro você cria vínculo, relacionamento. Porque tem gente que começa a vir para a igreja e abandona os amigos, abandona a família. Vai para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 2 vezes por dia. Participa de campanha, de jornada missionária. A pessoa aceita Jesus e rejeita a comunidade. Não tem relacionamento com ninguém, não tem vida com as pessoas, não faz parte de vida na vida. Jesus chamou os seus discípulos para viverem com Ele. Deu para entender? A igreja primitiva se reunia de casa em casa todos os dias, o tempo todo. Quando eles podiam, eles estavam reunidos. E o que eles faziam? Partilhavam o pão, oravam um pelo outro, se lembravam de Jesus. Se nós não nos engajarmos em alcançar a nossa comunidade, a gente nunca vai mostrar para a comunidade que ela é bem-vinda no nosso espaço, no nosso ambiente. Se você acha que 1 ou 2 crianças dá trabalho e atrapalha o culto, na hora que vem nos projetos, vem no Kids. Você vê o que é uma criança correndo. Vem no Kids, você vê quantos anjos trabalham aqui ajudando nossos irmãos na hora do Kids. Eu falo que não é nem anjo da guarda, é anjo da Polícia Federal mesmo. Criança agredindo criança, xingando criança, querendo matar criança, batendo em criança. Eu não vejo a hora, irmãos, da gente reformar e arrancar aquela grade ali, arrancar aquelas lanças ali, subir aquele muro, manter as nossas crianças mais reservadas, tirar aquilo dali, porque assim, se você der um copo de plástico para elas dão um jeito de fazer uma navalha com aquilo. Aí fala assim, ai pastor, eu vou mandar meu filho para esse ambiente. Vai mandar, mas eu tenho medo. Fica, vem, fique, ajuda. Vai me entender? Ajuda. Vai contar historinha, vai tocar uma musiquinha para as crianças. Ajuda, faça parte disso. Porque senão a gente não vai conseguir evangelizar. Nós não somos o povo que só fica assim, venha, venha, venha. Foi por isso que Jesus diz, vão. Jesus não falou, fiquem e chamem. Jesus falou, vão. Deu para entender? Então vá, visita seu vizinho. Hoje é domingo, pede um frango assado, pão, sei lá o que você vai fazer, macarronada e frango assado, né? Domingão, macarronada, frango assado. Convide o seu vizinho para almoçar junto. Pastor, odeio o meu vizinho. Jesus morreu por ele. Mas você não conhece o meu vizinho, mas seu vizinho te conhece, ele te ama? Deu para entender, cara pálida? A moeda tem 2 lados. Seja o exemplo de Jesus. Terceiro benefício para a nossa igreja aí, a otimização do espaço. O espaço físico da igreja é utilizado de forma produtiva em dias e horários que estaria ocioso, parado, bloqueado, fechado, só acumulando poeira. Mas pastor, vai deteriorar o prédio, vai sujar a parede, vai sujar o chão, vai quebrar o vidro. É exatamente isso. É exatamente isso. Mas vai acabar a água. Tem domingo que eu chego aí e não tem água. Você acredita que as crianças tomam água? Que os adultos bebem água também? Você acredita? Pois é. Tem gente que reclama de água. Cristo deu a vida por nós. E fala que quando a gente cuida das crianças, a gente está cuidando dele. Tem gente que reclama que não tem água, porque as crianças acabaram com a água. Agora você sabe um pouco porque eu estou careca. Porque já tem quase 20 anos que eu faço isso. E tem quase 20 anos que para mim não existe uma igreja que não
se envolva com a comunidade. Eu queria, irmão, ser um pastor de escritório. Eu queria ser um pastor que só fica na casa dos irmãos tomando café e comendo bolo. E alguns de vocês queriam que eu fosse esse pastor, mas eu não sou. Eu oro para que venha um pastor para trabalhar junto comigo, que seja desse jeito, porque daí nós temos uma injeção, que legal, glória a Deus, né? Ore, irmão, ore, faça a sua parte, talvez você seja esse pastor. Deu para entender? Talvez seja você. Então olha só, ter o nosso espaço aqui é uma bênção, gente. É uma bênção. Mas eu oro, de verdade, eu oro para que o Senhor multiplique o nosso espaço. Por quê? Porque eu sei que dá trabalho para o pessoal do Kids montar e desmontar. Dá trabalho para a gente aqui, por exemplo, terminar o culto e ter que empilhar as cadeiras, montar tatame, desmontar tatame toda semana. Eu gostaria que a gente não precisasse disso. Mas eu sou grato a Deus porque nós temos isso. E se nós temos esse espaço, nós temos que usar. E são crianças. As crianças vão tropeçar, vão sujar, vão passar a mão na parede, vão derrubar a água. É normal, isso acontece. O que a gente faz? Limpa. A gente arruma. Conserta. Por quê? Porque Deus está sendo cuidado, Jesus está sendo cuidado quando nós cuidamos das nossas crianças. E se nós temos nosso espaço, nós temos que usar. Glória a Deus por isso, a gente não paga aluguel. A gente paga luz, paga água, e a gente não paga aluguel. Por que não utilizar? Há várias pesquisas aí, há muitos e muitos anos, têm mostrado que o espaço mais ocioso na Grande São Paulo é o espaço das instituições ou das organizações religiosas. Imaginou se a gente só abrisse a igreja no sábado à tarde para o Kids, à noite para os jovens e domingo de manhã para a nossa igreja? E mais nada. Nada mais acontecendo. Mostrando para toda a comunidade que nós somos simplesmente um elefante branco dentro do bairro. Que só abre, que só pensa em si mesmo e nada mais. Nós não somos essa igreja. Eu não sou esse tipo de pastor e não me entendo, não me vejo com esse tipo de chamado. E glória a Deus por isso que nós temos o nosso espaço. E outro benefício para a nossa igreja é uma imagem positiva. A igreja é reconhecida como um agente ativo de transformação social, facilitando captação de recursos e parcerias. Nossa igreja tem um reconhecimento da comunidade. O bairro ou as famílias olham para a igreja e mesmo que muitos digam assim, eu não tenho essa fé, eu nunca vou pisar nessa igreja, muitos vão dizer assim, essa igreja cuida do nosso pai. Eles cuidam das nossas crianças. O que a gente pode fazer para ajudar? Porque de verdade, irmãos, o dia que nós estivermos ativos, mostrando para a comunidade que nós realmente estamos preocupados com ela, nós não vamos ter problema, por exemplo, quando chegar a festa do Dia das Crianças, de chegar em qualquer comércio aqui com um ofício e dizer assim, ó, pode ajudar a nossa festa das crianças, lá da igreja verde. Ah, você é daquela igreja lá que cuida das crianças, que ajuda os adultos, que dá alfabetização para adultos, que tem programa para a saúde da mulher, que cuida lá, tem um grupo de mentoreio ou de cuidado com viciados em drogas, que tem um grupo lá que é para cuidar das pessoas enlutadas, pessoas que estão sofrendo a dor da perda de alguém. Fala assim, nós somos dessa igreja. Pode ajudar a gente? Pode doar 50 pães? Pode doar 6 refrigerantes? Pode doar 10 pacotes de suco? Pode doar aqui 5 quilos de salsicha para o nosso evento das crianças? Nós vamos alcançando e fazendo parcerias, recebendo recursos. Mês passado a gente conseguiu fazer o primeiro pagamento para o Rafa. Rafael é professor aqui junto comigo. Não está nem perto do que eu quero que o Rafael receba. Mas já recebeu alguma coisa. Graças a Deus por isso. Nem combinei de falar isso, Rafael. Nem sei se podia. Se não podia, depois você fala que eu recorto aqui, tá bom? Eu não passo para frente. Mas vocês já ouviram, então segura aí a informação. Porque o meu sonho, queridos,
Eu disse, o Rafael é minha testemunha. O Rafael está aqui desde o primeiro dia que nós retornamos o projeto. O Nivaldo também. Eu sempre disse isso para vocês. E vou dizer quantas vezes forem necessárias. Eu sou professor de jiu-jitsu temporariamente. Meu sonho é que eles assumam. Eu sou pastor. Deu para entender? Eu sou pastor. E a minha alegria é ver, óbvio, os meus meninos, e podem ficar bravos comigo, depois a gente se resolve no tatame, os meus meninos aí, meus menininhos, assumindo e tocando nessas ações, sendo professores. E isso é transformação social. Isso é conseguir recursos para poder pagar eles para trabalhar aqui. Mas precisa ter o coração no negócio. Entendeu? Porque eu não vou, quando a gente tiver recurso, o nosso alvo são 250 CPFs cadastrados para nós recebermos 25 mil reais por mês. Esse é o alvo. Esse é o alvo. Hoje nós temos 85 cadastrados só. 85 cadastrados só. Você recebeu um videozinho aí falando sobre isso. De desafiar alguém, de chamar alguém. Mais um. E se você não é cadastrado, você precisa procurar a crise e fazer o seu cadastro. Você acha que quando a gente tiver esse recurso, que a gente vai abrir, a gente vai contratar um RH e fazer entrevista para ver qual vai ser o melhor professor de música para poder ensinar nossas crianças? Não. Nós vamos procurar aqui, entre os comprometidos da comunidade de fé, alguém para receber e ensinar. Porque é assim que é a minha maneira de gerenciar projeto. Eu não vou procurar o melhor professor da região para pagar ele para dar aula de música. Você acha que se eu for contratar alguém como gerente de projeto para cuidar das nossas crianças, que eu vou procurar numa igreja renomada alguém, que eu vou procurar numa igreja das nossas igrejas irmãs, alguém que seja bom para trabalhar com crianças, que tenha curso da APEC, que tenha curso da missão infantil, para poder ensinar nossas crianças aqui, cuidar das crianças? Não, eu vou olhar quem está fazendo e vou fazer uma proposta. A gente precisa de alguém para limpar a igreja. Quem foi a primeira pessoa que eu procurei para falar assim, só que tem que abrir e-mail? Eu fui procurar no Cineidinha, não foi no Cineidinha? Fui procurar no Cineidinha, falei no Cineidinha, a gente precisa de alguém para ajudar com a limpeza. A Lucineidinha apontou para mim A por B, porque ela não pode ou porque ela não quer, e está tudo certo, eu preciso procurar outra pessoa. Mas a primeira pessoa que eu procurei foi a Lucineidinha, por quê? Porque eu preciso honrar quem tem honrado a gente. É assim que eu gerencio, é assim que eu trabalho. Tá certo? Tá errado? Não sei, na minha opinião pode ser só diferente da sua maneira. Para mim tem coisa que não é certo ou errado, só é diferente. Mas nós precisamos, em nome de Cristo Jesus, mostrar para a nossa comunidade que nós estamos preocupados com ela. E isso, meus irmãos, traz o reconhecimento. Gera uma imagem positiva. Sabe por quê? Eu acredito que a gente tem que se envolver para mostrar uma imagem positiva para a comunidade. Porque a imagem negativa eles já têm. Eles já têm. A comunidade, seu vizinho, seus parentes. Eles já têm a imagem negativa da nossa igreja. Aliás, eles vão olhar exemplos negativos de outras igrejas e vão jogar a gente no mesmo pacote. Não é? Eles vão olhar o que a Igreja Universal faz de errado, o que a Batista faz de errado, o que... e aí eu vou exagerar aqui para vocês entenderem como a comunidade vê, tá bom? Eles vão olhar o que os testemunhas de Jeová fazem de errado, eles vão olhar o que os adventistas fazem de errado, eles vão olhar o que qualquer religião que fale Jesus faz de errado, vai dizer, vocês são tudo igual. Então eles já têm a imagem negativa. Nossa função é quebrar essa imagem que eles têm. Como? Com o nosso exemplo, servindo a comunidade. Para que eles tenham, em nome de Jesus, uma referência, uma luz no meio da escuridão, um norte para seguir, uma direção que eles vão dizer assim, eu sei que existem igrejas assim, mas aquela igreja lá não é. Aquela lá não é. Eles se preocupam, eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles não sei, eu já fui lá, eu já vi.
É isso que nós precisamos nos preocupar. Porque uma coisa eu tenho certeza, irmãos, a igreja de Jesus é cuidada e guardada por Jesus. Ela já existe há 2000 anos por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo. Não é por causa da minha preocupação nem da sua, não. Não é por causa do nosso zelo, não. É por causa de Jesus e do Espírito Santo. Que Ele nos enviou o Consolador e Ele tem conduzido a sua igreja. Então não se preocupe com a imagem negativa que as pessoas já têm da igreja de Jesus. Se preocupe com a imagem que a nossa igreja precisa ter diante da nossa comunidade. E uma imagem positiva fala muito, meus queridos. Fala muito. Eu quero orar para que o Senhor, em nome de Jesus, promova a transformação em nós e, consequentemente, na nossa comunidade. Eu quero orar em nome de Cristo Jesus para que o Espírito Santo te dê dons para você ser a resposta de Deus para a nossa igreja e para as nossas comunidades em torno da nossa igreja. Eu quero orar para que você tenha coragem de ser essa resposta de Deus para as pessoas. Eu quero orar para que as barreiras caiam, as justificativas para não ser e não fazer sejam destruídas em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu quero orar para que o Senhor dê a você, a sua família, a nossa igreja, todas as condições para que nós sejamos obedientes a Ele. Eu quero orar para que essa palavra alcance o seu coração e faça você compreender que você tem uma função que só você pode desenvolver neste corpo. Eu quero orar para que o Senhor se manifeste de maneira poderosa na e através da sua vida. Eu quero orar para que você e eu sejamos a imagem do Cristo ressurreto. Eu quero orar para que as nossas crianças sejam cuidadas por nós, como nós cuidaríamos de Jesus se Ele aparecesse aqui hoje para tomar um café da manhã, um almoço com a gente. Eu quero orar para que quando o Rei voltar e Ele me receber você, igreja do Campo Limpo, para que o Senhor Jesus diga para nós: eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu tive frio e você me deu de vestir, eu estava preso e você me visitou. Eu quero orar, irmãos, para que o Senhor Jesus seja visto na vida de cada uma das nossas crianças e da nossa comunidade. Porque eu acredito que foi para isso que Ele nos chamou. Então eu quero pedir para você fechar os seus olhos e para você orar, pedindo a Deus para que Ele faça tudo isso. Senhor, bendito seja o Teu nome, Pai. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor virá. Senhor, desperta a nossa igreja, Pai. Mexe naquilo que precisa ser mexido, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Tem tantas crianças, adolescentes, jovens, famílias que precisam do Senhor. Ajude-nos a enxergar a urgência da necessidade dos nossos pequeninos serem acolhidos e cuidados.
e que é o Senhor clamando por meio da vida dessas crianças, Senhor. É o Senhor passando fome, é o Senhor passando sede, é o Senhor precisando de um abraço. Tantas vezes a gente fala: quando eu encontrar Jesus, eu quero dar um abraço nele, eu quero agradecê-lo. Quantas vezes o Senhor se faz presente através dos necessitados ao nosso redor, e a gente recolhe a mão, a gente atravessa a rua. Senhor, perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Mas aqui está a sua igreja, Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor a desperte, que o Senhor dê dons, que o Senhor incomode, que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos dê meios, que o Senhor nos dê as pessoas, que o Senhor faça essa transformação em nós e a partir de nós também, Senhor. Nós não nos calaremos, Pai. Não seremos omissos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos nos colocar de pé? Podemos erguer as mãos? Diga assim: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Deus abençoe, queridos, uma excelente semana em nome de Jesus.